Então, pendendo para as emoções ou para o intelecto, né? Vamos dar então prosseguimento exatamente onde paramos, continuando, né? Há pouco estávamos falando sobre o monasticismo, o movimento monasticista. O monasticismo foi um desvio também, né? Dando algumas ênfases. E vamos agora ao escolasticismo medieval, tá? Que é a ênfase no intelecto. Século XI ao século XIV, o período do escolasticismo. O próprio termo escolástico é derivado da palavra latina escola, que dá origem ao termo escolado ou escolástico. Você quer elogiar uma pessoa, você pode dizer assim, fulano é escolado. Você é um cara escolado. É mais ou menos uma pessoa assim, de conhecimentos formados em escola. Está entendendo? No início, as universidades eram constituídas de grupos de estudiosos independentes e de pessoas ingressos das grandes catedrais e mosteiros. Tais eram monges e outros assim educados, porém não tinham votos monásticos. Assim, deu-se a florescente produção teológica desse período chamado escolasticismo. O escolasticismo foi um período dentro da igreja medieval marcado pelo aristotelismo e pelo florescimento do pensamento teológico. Ou seja, houve uma produção muito acirrada, muito acelerada de filosofia e de teologia durante todo esse período. Entre o século XI ao século XIV, surgiram juntos as antigas catedrais, as universidades, que na Europa chegaram a passar de 100 catedrais. As catedrais nasceram, claro, dentro da igreja, esforço do cristianismo, e as universidades primeiras, as mais antigas, nasceram junto às catedrais. Às vezes as pessoas olham o período medieval e jogam uma tinta negra dizendo assim, tudo que é medieval é retrógrado, tudo que é medieval é ultrapassado, é errado. É um engano. A sociedade medieval é a sociedade muitíssimo religiosa. E a igreja, a religião, estava em todas as áreas e segmentos da sociedade. Então a igreja, nesse período, foi quem tomou a iniciativa de fundar as primeiras universidades, como, por exemplo, a de Paris, que provavelmente é a mais antiga de todas, sendo que, juntamente com a de Oxford, tornaram-se as mais importantes da história. Essas universidades, com a produção do saber, legaram à civilização ocidental uma inestimável herança educacional, filosófica e teológica. Disto não podemos desconhecer, não podemos deixar de reconhecer este legado. A partir de Anselmo de Cantuária, tido como pai do escolasticismo, vários nomes se destacaram com suas produções sistemáticas de teologia. Os principais teólogos escolásticos, já que não temos tempos para descrever sobre todos eles, ou nem sequer alguns deles, mas é bom citar o nome de, além de Anselmo, de Hugo de São Vito, Pedro Abelardo, Pedro Lombardo, Bernardo de Claraval, Boaventura, João Escoto, Erigena, João Duns Escoto, Rogério Bacon, Alberto Magnus, Tomás de Aquino, Guilherme de Ockham. Esses são os nomes principais de todo esse período que formaram uma escola de grande produção teológica.
No entanto, é bom que se diga de início que não era escola monopolítica, não era um pensamento coeso, mas de muita produção de teologia. As características desse período, chamado escolasticismo, são abraçar com paixão a razão como um caminho para o conhecimento. Vejam que nós colocamos o escolasticismo do lado onde fica o intelecto. Lembram daquele gráfico, não? Então, o escolasticismo está do lado do intelecto, ênfase no intelecto. Então, o conhecimento, a razão, era muito buscada, muito valorizada. Descobrir a relação correta entre a filosofia não cristã e a revelação divina. Ou seja, claro que a Bíblia, a palavra de Deus, tem muito para nos dizer, mas os filósofos também têm muito a dizer. Então, era descobrir esta relação entre uma coisa e outra. Assim, as obras de Aristóteles, particularmente, foram traduzidas e redescobertas, colocando Aristóteles como interlocutor superior a Platão. Porque até então, Platão era mais honrado do que Aristóteles, dentro do campo religioso e filosófico, evidentemente. Terceiro, característica, o emprego de certos estilos de ensinar e de escrever, como, por exemplo, a dialética, que mais ou menos funcionava como uma forma de postular uma questão, debater os vários aspectos, inclusive o aspecto da objeção, porque este era o caminho para se obter a verdade. Então, há uma máxima, é mais ou menos como uma dialética, não é? Há uma máxima, há uma ideia contraditória e há uma síntese dos três formas de pensar para se obter a verdade. O escolasticismo, então, é caracterizado tendo teólogos e filósofos escolásticos que tiveram a preocupação em demonstrar o caráter racional e coerente da teologia cristã em um nível até então não experimentado pela igreja. Ou seja, eles tomaram uma postura de dizer assim: nós não temos que baixar a cabeça. A nossa fé é também racional, é também provada. Então, tanto os filósofos fizeram isso, como o teólogo também tem que fazer isso. Não tem que baixar a cabeça. Tem de trabalhar, especular e descobrir a verdade, o conhecimento. De modo que entre os escolásticos haviam posturas diferentes, como por exemplo, a de manter o agostinianismo tradicional, e essa era a postura da igreja até então em vigor, manter as ideias e a teologia de Agostinho. Segundo, havia uma postura de outros escolásticos de fazer uma síntese entre Agostinho e Aristóteles. E terceiro, uma postura de optar por Aristóteles e desprezar Agostinho. Então, como esses foram os pensamentos predominantes do período, alguns preferiram ficar com Aristóteles do que com Agostinho, mas alguns conseguiram e procuraram fazer uma síntese dos dois, como no caso fez e tentou fazer Tomás de Aquino e outros mais. Bom, então o escolasticismo é uma escola, daí vem o escolasticismo, mas também não é tão simples assim, porque não tem apenas uma linha
de pensamento. São vários os escolásticos e várias linhas de pensamento também diferentes. Síntese, eles davam um altíssimo valor à lógica, e essa lógica era comum a todos eles. Por exemplo, nenhuma afirmação ou proposição ilógica podia ser considerada como verdadeira. De ter lógica. A lógica tornou-se a ferramenta básica para a teologia chegar a respostas corretas a todas as perguntas concebíveis e eliminar todas as respostas falsas. Acreditavam os escolásticos, principalmente o maior deles, que foi Tomás de Aquino, no poder de construir um sistema abrangente e coerente de toda e qualquer realidade, sobre toda e qualquer realidade, inclusive a realidade de Deus. Isso significa que pode-se explicar Deus com o uso apenas da razão e da lógica, sem haver necessidade extrema da revelação. Bom, o método escolástico, usado por Tomás de Aquino, consistia mais ou menos assim. Apresentava uma proposição ou pergunta, postulava-se as objeções e respostas tradicionais das autoridades que se conhecia. Terceiro, argumentava-se em favor de uma única verdade lógica possível. Fazendo uso de tais métodos, até a existência de Deus poderia ser comprovada, mesmo sem a revelação. Mesmo sem a revelação. Pode-se provar a existência de Deus, sem haver necessidade das Escrituras ou da revelação. Usando-se o conhecimento e uma metodologia lógica, pode-se chegar a este ponto. Sobre isso aí, eu gostaria de fazer um pequeno comentário sobre Tomás de Aquino, que naturalmente divergia de Agostinho em alguns aspectos. Como, por exemplo, sobre a queda do homem. Agostinho, claro, afirmou que a queda dos nossos primeiros pais afetou todas as áreas da vida. Nenhuma escapou, corrompeu tudo. Os teólogos reformados, posteriormente, chamaram isso de depravação total, ou seja, a depravação foi total. Tudo foi danificado, tudo foi estragado. Aquino não chegou a esse ponto que Agostinho chegou. Nem que os teólogos reformados depois chegaram. Aquino achava que alguma coisa tinha sido preservada, ilesa, não tinha sido afetado com a queda humana. E ele explicou que essa coisa é chamada de inteligência, o conhecimento. Ou seja, a queda danificou tudo, mas o homem continuou sendo inteligente. O homem manteve as suas categorias originais. Se é assim, então a queda não causou uma depravação total. Poderíamos dizer que causou uma depravação semi-total, mas não total. Por isso ele advogou que podia-se provar a existência de Deus e possibilidade naturalmente do homem até chegar a uma salvação sem a estrita necessidade de uma revelação especial de Deus. Bom, salvo melhores conhecimentos, é por aí que eu entendo o tomismo, a doutrina de Tomás de Aquino. Ele foi o principal representante
do escolasticismo. O primeiro representante, tido como pai do escolasticismo, foi Anselmo, ou Anselmo de Cantuária. Aqui apresentamos esse pensamento. Acreditamos que vós, Deus, sois algo que nada se pode conceber que vos seja maior. Em outras palavras, não há nada maior, não se pode conceber nada maior do que Deus. Anselmo de Cantuária viveu em 1033 a 1109. Ele é autor de uma obra já traduzida para nós em português, chamado Porque Deus se fez homem. É autor também de outras obras, como Sim e Não. Enfim, foi um brilhante escolástico. Ele foi o homem que desenvolveu a doutrina da satisfação penal. E em desenvolvê-la e apresentá-la, ele contrariava o pensamento vigente na vida da igreja mesmo. Mais ou menos assim. Que quando o homem pecou, quem foi ofendido foi Deus. Portanto, a maior, incomparavelmente, de todas as autoridades. Portanto, a ofensa torna-se grande porque foi ofendido o grande Deus. Então, o que torna a ofensa grande é exatamente a quem você ofende. Na vida prática, isso faz sentido. Como, por exemplo, eu acho que é um pouco diferente você, por exemplo, agredir, digamos, um colega seu de trabalho, alguém da sua vivência particular, e ofender o presidente da República. Eu lembro que não há muito tempo, lançaram um sapato no rosto do presidente dos Estados Unidos. Aquilo foi uma ofensa muito grande. Isso deu uma repercussão internacional. Por quê? Não foi simplesmente a pessoa, foi o presidente. Então, o que torna a ofensa mais grave é quem foi ofendido. Era por aí que Anselmo trabalhava nessa doutrina da satisfação penal. Então, por isso Deus se fez homem. A encarnação encontra sentido nisso. O próprio Deus se fez homem e paga o preço da redenção do homem. Mas paga a quem? A Satanás? Não. Paga ao próprio Deus, a justiça de Deus que reclama. Então Jesus morreu não para satisfazer ou pagar o preço da redenção a Satanás, mas para pagar o preço da redenção ao próprio Deus. E por ter sido o próprio Deus que se fez homem e pagou esse preço, isso enaltece então a obra a obra feita pelo Senhor Jesus Cristo. Então é a satisfação penal que ele desenvolve mais ou menos por essa ideia. Por isso, o preço que Cristo pagou foi muito grande, porque não foi um mero homem que morreu. Foi o Deus homem que morreu para pagar o preço do homem pecador, pela redenção do homem pecador. De modo que isso enaltece o preço da redenção, uma vez que tinha sido enaltecido ou avultado o preço da penalidade ou da agressão. Em outras palavras, meus irmãos, isso quer dizer mais ou menos uma coisa muito importante que eu acredito que todos nós devemos pensar. Pecado é contra Deus. Isso é coisa séria. Não é de somenos importância. O ofendido é Deus. Louvado seja o Senhor, que o Salvador é homem, Deus. É Deus, homem. E isso faz com que o preço da nossa redenção
tenha sido tão caro, tão alto, mas que a gente deve valorizar de extremo. Não somos merecedores. É pela graça mesmo, é por meio de Cristo. Bom, voltando ao escolasticismo para concluir, o escolasticismo, que pode ser definido como um período da Idade Média em que surgiram inúmeras obras que apelavam para a razão humana na tentativa de harmonizar a teologia com a filosofia e procurando demonstrar as verdades teológicas de uma maneira racional. Tomás de Aquino foi, portanto, o expoente máximo nessa tentativa. Ele é o autor de uma obra extremamente importante, principalmente para a teologia da Igreja Católica Romana, chamada Summa Teológica. Aqui entre nós, a Summa Teológica está para os católicos romanos, porque as institutos de Calvino, no caso, estariam para nós, os reformados. Fazendo uma comparação. Certo? Esses seriam, portanto, os dois teólogos representantes de dois grupos religiosos. O católico romano e o reformado. Eu não posso dizer representando os protestantes, uma vez que houve, no decorrer dessa trajetória, outros desvios que levou, evidentemente, uma massa de protestantes a pensar diferente de Agostinho e de Calvino. Ok, gente. Vamos para frente, porque eu descobri essa imagem e eu resolvi colocá-la aqui, não simplesmente como uma forma de comparação. A imagem de Aquino e Aristóteles, um ao lado do outro, na minha forma de perceber, eu vejo que essas imagens é a forma que mais aproxima do que significa o cerne do escolasticismo. O cerne do escolasticismo, assim entendo eu, e evidentemente não sou a última palavra, nem tenho essa pretensão. Sou apenas uma palavra de um professor, de alguém que se interessa, de alguém que procura estudar, pesquisar. Reconheço muitas limitações, mas eu ainda me aventuro a dizer que o cerne do escolasticismo foi exatamente essa tentativa de harmonizar Aristóteles com a teologia cristã. E Tomás de Aquino foi exatamente esse personagem em especial. Ele representa os dois maiores, o maior teólogo da escolástica e o maior filósofo grego. Bom? Ok. Vamos para um outro efeito pêndulo da história. Sempre alternamos entre o efeito com base nas emoções e o efeito com base no intelectualismo, ou no intelecto. Né? Vamos agora para o lado das emoções. O misticismo desenvolvido na história da igreja no século XIII e no século XV. Bom, primeiro eu gostaria de esclarecer misticismo. Um pouquinho sobre isso. Porque, a priori, muitos de nós achamos que tudo que é místico é errado, tudo que é místico deve ser condenado, tudo que é místico é execrado. Eu não penso assim. Eu acho que nós não podemos viver sem um pouco do misticismo. Não tem condições. Porque muitas coisas que nós cremos e aceitamos, elas não são explicadas exatamente pelo uso da razão. E, no entanto, nós aceitamos, assimilamos. Não significa necessariamente errado. Eu acho que precisa, é como a questão das emoções, precisa haver um peso correto, porque na religião há espaço e deve haver espaço para as emoções. E deve haver espaço, naturalmente, para a razão. Afinal de contas,
a nossa fé não é cega. Seria cega se não fosse a fé num Deus soberano, num Deus único, num Deus verdadeiro, num Deus criador dos céus e da terra. Se fosse a fé em um Deus qualquer, né, e em qualquer outra coisa, realmente poderia ser cega. Mas não, é a fé no Deus Senhor da história. Então, mas isso eu não posso explicar muitas coisas que eu assimilei e que assimilo. E se eu assimilo pela fé, porque veio também de emoção e de misticismo na minha experiência, como deve ter na experiência de cada um de nós. Eu espero que não esteja complicando isso que eu estou dizendo. Bom, os séculos XIV e XV foram marcados por diversos acontecimentos e catástrofes que perturbaram a civilização europeia. Em clima de catástrofes e perturbações, sempre surgem movimentos messiânicos, apocalípticos, coroados de misticismo. E essa é uma grande verdade. Qualquer um de nós, na história do universal, que viver, ou que viveu, ou que conheça períodos catastróficos, períodos de perturbação geral, de pestes, esses períodos ou essas fases são fases muito assim apropriadas para dar surgimento e evasão a movimentos místicos e a ideias místicas também. Esses períodos são muito férteis para o surgimento de movimentos messiânicos. Entendo assim. Pois bem, veja nesta fase do misticismo do período medieval, eventos que marcaram negativamente esta época. A Guerra dos 100 Anos, a Peste Negra, vários movimentos heréticos, decadência do papado, que se desenvolveu durante a Idade Média, e alcançou o seu ápice de poder na pessoa do Papa Inocêncio III. E foi exatamente o Papa da época também de Francisco de Assis, de Domingo de Gusmão, de Pedro Valdo dos Valdenses, e também já era a época dos albigenses. Enfim, essa é a época onde se desenvolveu largamente e fartamente o misticismo. Também culminou com a decadência do papado, quando surgiu o cativeiro babilônico, que é representado por aqueles 70 anos em números fechados, não em números exatos, que o Papa deixou o seu trono de Roma e transferiu-se para Avignon, debaixo do governo do rei da França, e lá viveu durante cerca de 70 anos. E a consequência desse período, chamado cativeiro babilônico, foi que findou acontecendo um grande cisma, um grande racha na igreja medieval. De modo que a igreja medieval ficou rachada, dividida nesse grande cisma, porque parte da cristandade olhava e obedecia para o Papa em Avignon, e outra parte da cristandade olhava e obedecia para o Papa em Roma, que foi colocado pelos concílios da época. Então passou a ter 2 papas, chegando e culminando ao absurdo, se assim você pode entender, o que representa o Papa, chegou até
por alguma pequena faixa de tempo, 3 papas. Porque os concílios colocaram um terceiro para destronar os outros dois, e os outros dois não saíram dos tronos até que morreram. Ficou tendo 3 papas. E a cristandade ficou assim, portanto, dividida. Isso é chamado de o grande cisma. Portanto, num período onde você junta esses eventos negativos, que são da história, como Guerra dos 100 Anos, Peste Negra, movimentos heréticos, decadência do papado, cativeiro babilônico e o grande cisma, são movimentos muito férteis, muito apropriados para dar evasão a surgimento de ideias messiânicas e de ideias místicas e de comportamentos místicos. Vamos então, rapidinho, passar a vista sobre esses movimentos, começando com a Guerra dos 100 Anos, que foi uma guerra entre ingleses e franceses. Eles, os dois, ingleses e franceses, estavam disputando a hegemonia do poder europeu. Durante 100 anos, portanto, há muitos altos e baixos. Ora, a favor dos franceses, mas quase sempre em favor dos ingleses. Mas um período de muita conturbação. Nesse meio de conturbação, então surge a peste negra. E foi uma peste que assolou a Europa, onde não faltou, com certeza, muitos acreditarem que a peste negra foi uma manifestação do juízo de Deus contra a impiedade humana. Não descarto essa possibilidade, porque Deus revela-nos as Sagradas Escrituras sobre o juízo final, mas também as Escrituras Sagradas nos revelam que Deus julga os povos, sempre julgou as sociedades, em toda a história, Deus estabelece e estabeleceu juízos temporários. Porque Deus é o Deus que julga. Pois bem, a peste negra impôs uma trégua à guerra, me refiro à Guerra dos 100 Anos, e quebrantou as nações com a ideia do juízo divino. Isto abriu espaço para manifestações várias, manifestações messiânicas e místicas, como só para citar o caso de Joana d'Arc, uma francesa. Não é? Então, a peste negra é a designação pela qual ficou conhecida. Durante o século XIV, assolou a Europa, dizimando aproximadamente 1/3 de sua população. Imagine, 1/3 da população europeia, dizimada durante a peste negra. Esse mapa que vocês estão vendo aí é apenas para mostrar uma pequena parte da Europa que não foi afetada pela peste negra. Um período muito difícil, com certeza. A Idade Média, inegavelmente, foi um período também de muita religiosidade. O homem medieval é um homem religioso. É um homem crédulo. Não é crente, não, é crédulo. Crê na igreja, crê no sistema religioso, crê em tudo. Crê... Desculpe, eu lembrei agora do filme chamado Fé Demais Não Cheira Bem. Não é? Fé demais não cheira bem. Eu não gosto de fé demais, porque eu sempre lembro que fé demais não cheira bem. Mas o homem medieval é um que tem fé demais. E isso não cheirava bem, gente. É muito religioso. No sentido mais amplo da palavra, no sentido de místico, no sentido de ignorante também. No sentido de susceptível a desvios, a aceitar o que não devia aceitar, a se conformar quando não devia se conformar.
É terrível. E também a lutar contra, às vezes, o que não devia lutar. Mas é assim. A igreja estava na vida de todo habitante europeu, independente da sua condição social ou política. No mundo ocidental não havia ninguém, particularmente na Europa, que não fosse afetado pela igreja. Todo mundo era afetado, todas as classes sociais, todas as classes do pensar, em todas as classes econômicas, em todas as raças, a igreja estava presente. A vida da igreja atrelada, jungida ali junto com o povo. É claro, com muitas expressões de religiosidade mística e também herética. Ainda mais num clima desse. Esse clima predominou durante as cruzadas e outros movimentos. Veja só as cruzadas. As cruzadas não aconteceram de um dia para a noite. Passaram-se alguns poucos séculos durante o período entre a primeira e a última cruzada. Mas pensa numa coisa desastrosa para a vida da igreja, para a vida da sociedade, mais desastrosa que as cruzadas. Tremendo equívoco, um tremendo desvio. Mas, inegavelmente, só aconteceu esse equívoco e esse desvio por causa do misticismo. Sob o pretexto de libertar o Santo Sepulcro, libertar as terras sagradas da mão dos muçulmanos. Então a igreja levanta expedições religiosas. E essas expedições religiosas, por usar nas suas vestimentas, nos seus escudos, o sinal da cruz, ou a cruz como logomarca, então ficaram conhecidas como cruzadas por causa da cruz. Mas a ideia era que o cruzado, ou o sujeito que vai para a cruzada, ele era um ministro de Cristo. Mas não aquele ministro que vai para seminário, aquele ministro que estuda teologia, aquele ministro que se prepara para servir a Deus. Não, esse é um ministro diferente. Esse é um ministro que vai com a espada vingadora na mão, pronta para matar, em nome de Cristo, quem viesse pela frente, qualquer inimigo. Existe todo um contexto econômico, político, social, por trás das cruzadas, que fomentaram naturalmente as cruzadas. Mas um místico medieval, como já citei o nome dele aqui, entre os escolásticos, Bernardo de Claraval, foi o mentor, o idealizador da segunda cruzada. A primeira até que deu certo, porque eles conquistaram Jerusalém. Mas os ocidentais que saíram da região da França e adjacência e foram lá para Jerusalém, tomar Jerusalém da mão dos muçulmanos, eles não tomaram Jerusalém e disseram para os cristãos orientais, os cristãos do Oriente, bom, tomamos, ajudamos vocês, agora tomem conta que nós vamos regressar. Nada. Eles ficaram lá. E assim, nas cruzadas subsequentes, eles fundaram pequenos reinos lá no Oriente, onde estava a igreja cristã oriental, onde estava o cristianismo oriental. Eles ficavam interferindo na vida e na religiosidade oriental. Isso causou uma celeuma muito grande que provocou, não é? Mais ainda, a igreja já estava dividida desde o ano 1054. Já o cristianismo tinha rompido, nascendo a igreja ortodoxa grega. As cruzadas só fomentou mais ainda essas disputas entre próprios cristãos. A coisa foi tão séria que chegou a ter cruzadas de cristãos ocidentais contra cristãos orientais. Guerras mesmo. Bom, queridos, eu não estou aqui para falar sobre as cruzadas, mas estou só mostrando um período onde o misticismo tomou conta da vida das pessoas durante muito tempo.
E muitos movimentos messiânicos, muitos movimentos que são verdadeira vergonha para a igreja, tiveram seus lugares e desenvolveram durante esse período. A principal preocupação do misticismo cristão é a transformação espiritual do homem através de um caminho destinado a produzir seres humanos mais plenamente realizados, criados à imagem e semelhança de Deus e, como tal, vivendo em comunhão harmoniosa com Deus, a igreja, o resto da humanidade, toda a criação, incluindo a si mesmo. Então, a ideia até que não era ruim. Através do misticismo, através do conhecimento místico, o homem e a sociedade atingiam um nível de harmonia consigo, com Deus, com o próximo, com o mundo, com toda a criação, até que a ideia, teoricamente, não era de todo rejeitável. Mas os desastres foram as consequências dessas ideias e dessa prática. O misticismo, em geral, a igreja medieval nunca considerou os místicos como hereges. Em geral, não. Pelo contrário, a igreja até os encorajou como um contraponto ao escolasticismo. E, de um certo modo, os escolásticos eram muito pela lógica, eram muito pela razão, e pouco pelas emoções, e pouco pelo misticismo. Então a igreja não deixou também de encorajar os movimentos místicos. Devido à subjetividade de seu caráter, o misticismo enfatizou, além de uma postura pessoal de devoção, a questão dos sonhos, visões e outras formas de revelação que seriam utilizadas por Deus de forma paralela às Escrituras. Bom, vamos dar um pulinho mais adiante e com certeza você deve já ter visto grupos religiosos e pessoas que abandonam as Escrituras e querem seguir a vida por revelações estáticas, sonhos, por visões, por profecias, por revelações. Esse quadro é como que um quadro onde você pode reportar a uma época, de um certo modo, longa na história da igreja, na sociedade europeia, dominada pelo misticismo. O misticismo cristão medieval também funcionou como uma alternativa social para mulheres religiosas terem a oportunidade de liderar na igreja. Tem isso também. Porque qual o espaço que havia para as mulheres na história da igreja? Vocês percebam que aqui, eu já estou falando para vocês há um bom tempo, mostrando vários movimentos, e qual mulher eu falei para vocês até agora? Nenhuma. Creio que não. Ou eu estou errado? Eu passei por Abelardo e nem falei de Heloísa, período do escolasticismo. Mas não foi de propósito. Mas eu não passei o nome de nenhuma mulher até agora, parece-me. Então, eu estou querendo dizer o seguinte. Nesse período de misticismo, também funcionou como uma alternativa para mulheres religiosas se despontarem e revelarem suas capacidades, inclusive de liderança também. Bom, então, períodos difíceis são períodos onde o misticismo aparece com facilidade e são períodos que aparecem a manifestações messiânicas, manifestações estáticas, manifestações especiais e manifestações também de classe social. No caso, repito,
aqui, mulheres encontraram um espaço para despontar-se na liderança. No caso, Clara de Assis, que foi a primeira discípula de Francisco de Assis, de onde surgiu a ordem das irmãs Clarissas, Catarina de Siena, Teresa d'Ávila e a famosa Joana d'Arc. Certo? E no final das contas, findou sendo condenado pela igreja, morreu, foi condenado à fogueira, e depois de algum tempo a igreja reconheceu que ela era uma santa. E hoje está na galeria dos santos canonizados pela igreja. Bom, vamos para um outro capítulo, para a gente concluir o trabalho de hoje, pelo menos. Né? No efeito pêndulo da trajetória da igreja, entre emoções e intelecto, saindo do prumo, nós vamos ver agora um outro movimento, que é o escolasticismo protestante. Eu acho que chegou a hora da gente falar um pouco da nossa própria casa, né? Porque quando eu falo do escolasticismo protestante, eu já estou ultrapassando cronologicamente ao período da Reforma Protestante. Esse é o século XVI e é também o século XVII. Estou vendo o meu horário ali avançado, mas esse capítulo, embora exija um pouco de tempo, eu vou ver se dá tempo a gente concluí-lo hoje para depois trabalhar nos subsequentes. Bom, o escolasticismo protestante é um período entre a Reforma Protestante, que aconteceu no século XVI, e o Iluminismo, que é um movimento filosófico acontecido no século XVIII. O período protestante se encaixa exatamente dentro desse ato, dentro desse período. É também conhecido na história da teologia como escolasticismo protestante. Já falamos hoje do escolasticismo medieval. Agora, os protestantes, ou o protestantismo, também caiu nessa ênfase do intelecto, produzindo assim o chamado escolasticismo protestante. O que caracterizou essa época foi um profundo rigor sistemático ao procurar, a custo de muitas pesquisas e especulações, oferecer respostas teológicas e apologéticas. Essa era a característica do escolasticismo. A Bíblia foi considerada um livro isento não somente de erros e contradições, mas também de desenvolvimento. Não sei se vocês captaram a afirmativa dessa sentença. Não é? A inerrância da Bíblia, tudo bem, mas o desenvolvimento da revelação de Deus na própria Sagrada Escritura, acredito, não parou. A fonte do conhecimento das Sagradas Escrituras é inesgotável, entendo eu. A história foi absorvida pelo dogma e a filosofia tornou-se, dentro do escolasticismo protestante, um ramo da dogmática. Não poderíamos, mais ou menos, deduzir que chama-se escolasticismo protestante porque os protestantes fizeram mais ou menos aquilo que os cristãos, diante da Reforma, no período medieval, fizeram com o escolasticismo católico. Uma ênfase comunal ao intelecto, pesquisa, apego a métodos e a filosofias. Enfim, a fé passou a ser considerada um assentimento intelectual às doutrinas fundamentais, a parte da piedade individual. Como eu posso destrinchar, ou como eu posso
explicar isso aí de um modo prático e contextualizar a nossa época. Digo, tem muitos cristãos em nossas igrejas que professam, mas professam mesmo, uma ortodoxia inabalável, uma doutrina super correta, mas são cristãos insípidos, ortodoxos, porém não tem nada de ortopraxia. Ou seja, não praticam aquilo que defendem, nem aquilo que creem. Creem corretamente, mas vivem desvirtuadamente. Isso não é novo, queridos. Mateus 23, Jesus disse: olhem para os fariseus e façam o que eles dizem, mas não o que eles fazem. Não é isso? Em outras palavras, eles eram ortodoxos quanto à doutrina, mas eles não eram nada admirável, nem para ser seguidos nas suas questões práticas. Então, dentro do escolasticismo protestante, a fé tornou-se para muitos um assentimento intelectual, as doutrinas fundamentais. Mas isto, crido e aceito a parte da piedade individual. Entenderam bem? Não acontece? Será que eu preciso dar endereços? Claro que não. Vocês têm muitos endereços a pesquisar. E precisa ter muito cuidado. Porque quando a igreja cai neste processo, ou quando a liderança cai nesse processo de buscar demais ortodoxia sem ortopraxia, sabe o que acontece? É um desvio também chamado de legalismo. Nossas atitudes, a nossa vida tem de ser à altura de corresponder àquilo que realmente nós cremos. Muitas vezes, não poucas, as ações falam muito mais alto do que as palavras. Certo? Bom, vamos adiante. Os escolásticos protestantes estavam mais abertos às exigências da razão do que ao exame das implicações decorrentes das doutrinas. A preocupação em oferecer subsídios para os aprofundados temas da especulação da mente fez os escolásticos produzirem enormes tratados de apologética protestante. Alguns dos mais importantes teólogos do escolasticismo protestante no ambiente luterano. Agora eu vou destacar dois ambientes, que eram os dois ambientes mais fortes do início desse período da história. É o ambiente luterano e o ambiente reformado. Dentre os luteranos, dos principais escolásticos, está João Gerardi, 1582-1637, Nicolau Runius, 1585-1643, Jorge Calisto, 1585-1656, Abraham Kalov, 1612-1686, Davi Rolá, 1648-1713. São os principais, dentre vários outros teólogos luteranos, que podem ser classificados como dessa época do escolasticismo protestante. Aqui eu destaco, pelo menos à guisa de um pouquinho de mais informações, o George Calistos. Porque George Calisto, ele tornou-se muito conhecido pelo seu
pelo sincretismo calistiano. Sincretismo calistiano, que vem a ser o seguinte: ora, nesse período de muita produção teológica, de muita lógica, de muita apologética, de muitas disputas religiosas e até de guerras religiosas também, então, muito facilmente havia pessoas que taxavam o outro de herege. Era muito fácil isso. Você não pensa como eu, você é herege. Não sei se é por mera coincidência, mas hoje em dia uma pessoa pensou um pouquinho diferente, ou gosta de orar em voz mais alta, ou é muito chegado a muita oração e gosta de orar de joelhos, etc. Você é pentecostal. E assim por diante. Então os estigmas, os rótulos aparecem com muita facilidade dentro de um ambiente assim, não é verdade? Bom, queridos, então, Calixto, ele propôs o chamado sincretismo calistiano. Ele propôs o seguinte: gente, faça distinção entre aquilo que é erro e aquilo que é heresia. Dizia ele, heresia é aquilo que afeta o fundamento da fé, que mexe com a estrutura da fé. Erro é algo que mexe apenas com alguma crença, algum postulado que é acessório, que é complementar, mas não é essencial. Então ele deu essa base, ele lançou esse chamado sincretismo calistiano para fazer com que o pessoal pensasse no que é erro e no que é heresia. Bom, então, às vezes, um grupo religioso difere do outro, não em heresia, mas em elementos periféricos. Ou seja, em questões doutrinárias que não têm grande relevância, não altera a essência. Isso não é heresia. Isso pode ser erro, mas não heresia. Mas acontece que muitos radicais já consideram qualquer divergência como heresia. Não pensa totalmente como eu penso, então é herege. Não assino junto, não comungo, não partilho, não estou próximo, quero distância. E por aí vai. Bom, eu estou aqui falando de um grupo de teólogos luteranos e sobre os reformados, para falar um pouco também da nossa realidade histórica. Não é? Alguns dos mais importantes escolásticos do protestantismo escolástico no ambiente da igreja reformada foram Francisco Gomaro, 1563 a 1641, Gilbertus Voites, 1588 a 1676, Johannes Cococétios, 1603, 1669, às vezes minha língua não dá para pronunciar direito algumas palavras. Moisés Arimiraldo, 1596, 1664. Francisco Florentino, 1623, 1687. É alguns nomes, dentre muitos outros, que se destacaram durante esse período, que construíram obras sistemáticas, que construíram obras principalmente apologéticas, que fizeram grandes tratados. E eu não estou dizendo que são tratados errados, que são tratados que não podem ser pesquisados, nem daquele grupo, nem deste outro grupo. Não estou dizendo absolutamente isso. Eu estou procurando demonstrar, na nossa perspectiva, modo de ver a história, que o escolasticismo protestante também deu muita ênfase à lógica, muita ênfase ao intelecto, muita ênfase à razão, e desprezou, em geral,
também os sentimentos. De uma forma ou de outra, desviando-se para a direita ou desviando-se para a esquerda, é um desvio. É um desvio. E não é salutar para a vida da igreja. O desvio, no caso dos escolásticos protestantes, nunca foi intencional. Eles não tinham intenção. Muito pelo contrário. A intenção era super boa. Boas intenções. O desvio nunca não foi intencional, nem do ensino em si, porém, consequência das ênfases praticadas para justificar-se a razão especuladora. Portanto, sem intenção ou propósito, o escolasticismo protestante não deixou de pavimentar a estrada para o liberalismo teológico e o pietismo que representou o esforço de subjetivá-la. Ou seja, jamais poderiam pensar que tanta ortodoxia do escolasticismo protestante poderia vir a pavimentar o liberalismo teológico. Depois, somando-se ao pietismo, que representou o esforço de subjetivar a fé, com ênfase na experiência. Tá bom? Então, queridos, aqui a gente conclui essa exposição sobre até aqui, essa parte, o efeito pêndulo da história com o escolasticismo protestante. Agora nós vamos para o lado do pietismo, que se eu for iniciar agora não dará tempo para concluir, e a partir do pietismo nós vamos a outros segmentos até chegar, como amanhã, com a graça de Deus, nós vamos chegar ao último deles, que é a ênfase nas emoções através do pentecostalismo e do movimento carismático. Muito bem, meus queridos, vamos dar 5 minutos para alguém queira fazer alguma pergunta, algum esclarecimento, algum termo que talvez possa suscitar algum tipo de dúvida. Perguntas? O Alisson, estão pedindo para que você faça alguma pergunta. Isso, reverendo. O que significa o movimento messiânico? Eu seria a tecla SAP aqui do Alisson. Movimentos messiânicos. Movimentos messiânicos foram todos os movimentos na história do qual os líderes se apresentavam como Messias, como um salvador da pátria, como um líder com a proposta de uma vida espiritual, de uma vida até de salvação. Esses movimentos messiânicos sempre aconteceram na história da igreja e ainda estão presentes nos nossos dias. Movimentos messiânicos. Pastor Marcos. Só um minutinho, espera aí, pastor. Deixa eu levar o microfone para que nós possamos lhe ouvir. O senhor começou dizendo, reverendo, a respeito dentro do escolasticismo protestante da linha luterana, a respeito de 2 destaques. Seria Calixtus, mas o segundo o senhor não colocou, acho que... Não, o 2 destaques era do movimento reformado. Era o grupo dos escolásticos luteranos e o grupo dos escolásticos protestantes. Por isso, 2 destaques. Achei que era 2 destaques dentro do luteranismo. Não. Então tá, desculpa. Eu quis só fazer o destaque do Calixto por causa da proposta dele de acabar muitas disputas teológicas que foram muito intensas, que dividiam a igreja, entendeu? Causavam celeuma. Aí ele levantou essa proposta do sincretismo. Distinguir o que são os elementos periféricos e os que são os elementos essenciais da fé. Obrigado. Nada, irmão. Ok, meus queridos. Então vamos encerrar os trabalhos dessa noite. Convido os irmãos que puderem, por gentileza, se coloquem em pé. Nós vamos orar.